Félix de Nola era filho de um militar do exército da Síria. Acumulado os seus bens, decidiu que partilharia a maioria com os pobres. Isso porque ele havia nele um grande amor pelo cristianismo e grande devoção pelo seu mestre Cristo Jesus. No segundo século, na grande perseguição do imperador Décio, soldados romanos que estavam com uma sentença para ele, ele sabia que a sentença era a morte. Ele fugia e chegou a um desfiladeiro onde as montanhas se encontravam no final. E ele, percebendo que os soldados estavam muito próximos e hábeis na escalada, na guerra, não teria como ele escapar deles. Então ele viu ao final do desfiladeiro da cordilheira uma caverna, o único local que ele poderia se refugiar, mas sabia que fatalmente seria encontrado. Entrou na caverna, pôs-se a orar, abriu seu coração a Deus. Enquanto ele orava, Deus mandou uma aranha tecer uma perfeita teia de aranha em toda a boca da caverna. Quando os soldados chegaram até ali, achando que realmente ali era o único local que ele podia se refugiar, mas pensaram o que é mais impossível? Ele escalar esta cordilheira antes que a gente o alcance ou passar por essa teia de aranha sem arrebentar um fio sequer. Então, escalaram atrás dele a montanha. Quando ele percebeu o que havia acontecido, ele deixou um pensamento que deveria calar fundo no nosso coração. Onde Deus está, uma teia de aranha é uma fortaleza. Onde Ele não está, uma fortaleza é uma teia de aranha. Esta é a oração. É disso que estamos tratando agora. Quem nos convida a orar? Aquele que dividiu a história, daquele que estudamos juntos. Jesus. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Não é assim mesmo? Você encontra algo que não busca? Recebe algo que não pede? A porta se abre se você não chama, não bate? Então não é sensato o convite de Jesus? Então, mas aquele que tudo pode partilhar e de tudo é dono, tem sabedoria e poder para tudo, o que precisa para que se receba? Que a porta se abra, que a gente encontre? Bom, Hebreus 11:6 diz assim na Bíblia Viva: nunca se pode agradar a Deus sem fé. Eu busco, eu bato, procuro algo. Com que intensidade, se eu não creio? Sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que Ele existe. Deve crer que existe um Deus. E que Ele recompensa aqueles que sinceramente o procuram. Ele abençoa, Ele cuida, Ele dá para aquele que realmente acredita nele, de todo o coração. Hebreus 11:1 vai dizer então o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você tem certeza que o sol nascerá amanhã? Talvez porque tem nascido todos os dias. Essa certeza que você tem em Deus é o cumprimento de todas as profecias. Fé é a confissão de fatos que não se veem. Você crê em coisas que não se veem? O ar é só apertar o nariz. Falta dele, você pode morrer em segundos. Agora, como a gente desenvolve essa fé? Se estudamos no segundo episódio a verdade, a palavra de Deus, ela que vai nos dar o caminho verdadeiro, ela é a palavra do próprio Cristo, que é a verdade.
E a fé vem pela pregação, através do que você está ouvindo agora, através de um púlpito, através de um livro, daqueles que ouviram a verdade de Deus e repartem com sinceridade e com a vontade que você tenha a mesma ou maior fé para alcançar os teus mais elevados ideais. A oração é abrir o coração a Deus como a um amigo. Isso é oração. A oração é a chave nas mãos da fé. Se você tem a chave mas não tem mãos, não vai abrir os celeiros do céu, porque a oração é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros da onipotência. Caminho a Cristo, página 95. Você precisa orar, mas você precisa ter fé, você precisa ter a chave nas mãos. A ação, por isso é oração, superação, inspiração. A ação é que transforma a vida, mas a ação transforma a vida com o poder de Deus. A ação não tem todo o poder, mas ela tem decisão, força de vontade, ímpeto para conquistar, e Deus justo então recompensa. Precisamos da chave e das mãos. A oração é a chave nas mãos da fé. Jesus promete a nós, veja bem, aquele que dividiu a história, aquele que não falha, Cristo nunca falha. Tudo que pedirdes em meu nome, isto farei. Você pode refletir e dizer, mas que engraçado, tanta coisa já pedi e não recebi. Mas foi em nome dele. E quando você diz em nome de Jesus, ele te deu autorização para pedir isso, você conhece a Jesus, sabe o que é certo e errado. E como é que a gente descobre isso? Através do estudo da palavra de Deus. É assim que vem a fé, já meditamos, através da pregação. A gente descobre e entende. Então a gente pede bem. Porque a Bíblia também diz que a gente não recebe porque pedimos mal. Quer dizer, a gente pede o que não é. O que ele autorizou não é em nome dele. Nós imaginamos que é. Mas é a nossa imaginação ou é a verdade? Realmente ele responde a tudo? Ele prometeu? Olha, quando um filho te pede uma coisa que você acredita não ser bom, ou você diz não, não respondeu o pedido? Respondeu com não. Deus repreende a quem ama, assim como o pai. Ou o filho que quer bem. Deus sempre responde. Talvez não como você queira, mas como você precisa. Pode responder com sim, com não. Ou espere um pouco e cumprir sim a sua promessa. Jeremias 29:13. Ele te diz ao teu coração, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Não tenho encontrado ele? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração que você procura ele. Abre o coração como o melhor amigo. Ele, acaso, não leu o teu coração? Não sabe todo o teu esforço, e se realmente há um esforço? A altura de que você pede? Um corredor somente ganha o prêmio porque ele se esforçou mais que os outros e foi o primeiro. Como ele vai ser o que menos se esforça chegar em primeiro lugar? A vida eterna não é muito mais importante que isso? As tuas orações, a tua cura, a tua necessidade, a tua manutenção, o salvamento do teu filho, não é mais importante? Quanto é a intensidade? Enquanto você crê, você vai começar uma corrida que você sabe que vai perder? Você vai lutar por algo que não vai conseguir nada? Você vai investir numa guerra que já está perdida? Vai remar para morrer na praia? Então, realmente, de todo o coração. Essa é a promessa de Deus. Abençoar aquele que abre todo o coração, experimente abrir todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, e veja a resposta de Deus. Você sabe que eu já fiz isso, e agora vou dar apenas uma para você, que é sobre a oração. O meu filho, o Dani, ele estava com febre quando bebê de 39 graus. Quase 40. Nunca tinha acontecido. Eu, pai marinheiro de primeira viagem, primeiro filho, eu tenho um único filho, mas marinheiro de primeira viagem, né? Eu estava desesperado, não vivia. Eu conhecia Deus, mas eu não escondia meu coração.
Eu falei para ele, é verdade, eu não devia, mas eu estou desesperado, porque está tendo uma tempestade lá fora, não tenho carro, não tem quem possa me ajudar, eu estou sozinho, e eu tenho que levar minha filha no médico. Eu não posso vê-lo morrendo aqui nos meus braços, porque a febre, eu imaginava que ele ia morrer, porque eu não conhecia, né? Que uma criança, na verdade, tem uma febre mais alta, mas não sabia. Entrei em desespero. Eu fui para a chuva, botei o termômetro primeiramente, 39 graus e meio, fui para a chuva imediatamente com aquele termômetro na mão, busquei a Deus em desespero, disse, tu sabe que eu sou uma pessoa que tem ativo, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer algo. E eu não aguento ver o meu filho desfalecendo na minha mão, eu vou ter que pegar e levar ele no médico. Eu sei que há um risco nessa tempestade, com essa febre, mas eu tenho que fazer algo. Então eu busco a ti, eu espero em ti, então me ajuda, com chuva e tudo, que não morra meu filho nos braços, porque eu sairei pela tempestade, preciso buscar o recurso. Mas se tu me dizes que não é assim, me ajuda, faça que a febre baixe, confia em ti. E quando eu olhava para o monte que existe na Santa Isabel, via Santa Isabel, via a mão do Rio Grande do Sul. E ali eu orava e aquele monte se apresentava na minha frente, estava bem próximo. E aquela chuva me lavava o rosto e aquilo vinha no meu pensamento, se tiver fé do tamanho de um grande prostrado, verso bíblico, diz para o monte, sai daqui para ele sairá. Só com uma fezinha pequena. E eu disse, mas que adianta esse verso para mim, Gustavo? Que adianta para mim? Eu não quero que o monte saia dali, eu estava vendo ele. Eu quero que a febre saia do meu filho. É esse monte que eu preciso. E aquilo eu não entendi, aquele pensamento. E aí eu entrei e botei o termômetro. Sabe quanto? 36 graus. Eu entendi o verso bíblico. Nunca ouvi falar do monte que saiu dali, que para ali. Mas eu já ouvi falar de tantos montes que eram necessários que fossem retirados. Ele retirou a montanha da febre. Ele retirou a montanha da angústia do meu coração. Ele me encheu com um monte de paz. Qual o médico que ouviu a minha oração? Sem falar algo. Sem hospital nem clínica perto. Sem eu aplicar um remédio para baixar a febre. O médico dos banheiros. Através da chave que eu usei em oração e agir com as mãos da fé. Como? Abrindo desesperadamente todo o meu coração. E hoje meu filho é um adulto inteligente, sabe a minha realização. Busque a Deus como se deve buscar, e o acharás quando você o buscar de todo o coração. Não quero fazer isso comigo agora. Bondoso e eterno Jesus, estamos te buscando de todo o coração, porque nós precisamos esta resposta que está no coração de cada um que me ouve agora. Ele e ela sabe o que precisa e tu sabe como resolver. Então eu peço que o ajude a entender e te aceitar de todo o coração, te buscar com o coração pleno e encontrar aquilo que precisa na única fonte verdadeira e eterna, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus.